Querido, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Elias passando aqui para deixar uma palavra para a nossa liderança, palavra para o nosso ministério. E essa noite eu estava aqui estudando e meditando sobre autoridade espiritual. A gente tem buscado muito de Deus isso, esse tempo, um tempo de cura, um tempo de profético, e o que Deus quer fazer com a igreja brasileira, o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer fazer com o Brasil, com a nossa nação, não vai vir da política, a resposta vai vir da igreja, e não uma igreja comum, mas uma igreja que é a eclésia, que é a igreja de Cristo Jesus, que entende e se move debaixo de uma autoridade. Eu preciso entender que existe um lugar no Espírito, em que Deus nos delegou autoridade. Então, o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus e eu passei a ser igreja, eu me tornei igreja, eu recebi autoridade. Por exemplo, Jesus ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra o que? A igreja, a eclésia. Então Jesus está estabelecendo uma relação de autoridade para a igreja. Ou seja, ele espera que eu assuma, Cristo espera que a igreja dele assuma uma posição de autoridade. E a gente encontra na Bíblia diversas vezes Satanás, o inferno, trabalhando para remover a igreja de Cristo Jesus de uma posição de autoridade. Por quê? Ele sabe que no Espírito foi liberado para mim e para você um lugar, uma posição de autoridade. E Satanás tem trabalhado, ele oferece uma proposta, é um prato de lentilha para nos remover dessa posição de autoridade, para que ele possa ocupar essa posição. Então, olha só, o primeiro texto que eu quero ler com vocês fica em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27, que diz assim: Deus, portanto, criou os seres viventes, o homem, né, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Versículo de número 28, Deus os abençoou e lhes ordenou. Então Deus primeiro, ele libera uma palavra, a palavra de Deus, ela tem poder. Deus libera uma palavra de autoridade e depois ele ordena. Então Deus, ele te dá uma carta, Deus te dá um decreto, ele libera um decreto para a gente, para o homem, para a humanidade, e depois ele dá uma ordem: cumpra o decreto. Ele diz assim: povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E Deus acrescentou: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, este será o vosso alimento. Então Deus, ele estabelece, ele planta o jardim na terra e ele entrega o quê? O governo, ele entrega o domínio, ele entrega a autoridade ao homem. Então o que Satanás foi fazer ali no jardim? Ele não foi apenas derrubar o homem, mas ele foi remover o homem de uma posição de autoridade, de uma posição de governo. Então, a gente encontra hoje o que na Terra? A gente encontra um governo, uma implantação de um príncipe, de um principado que vem trazendo um mal, um governo maléfico, um governo maligno sobre o planeta Terra. Isso é testificado através da natureza, através da humanidade. O estudo antropológico nos mostra, através de doenças, através de catástrofes naturais, o que aconteceu com o planeta quando ele se torna subjugado pelas trevas. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então, o que significa jaz do maligno? Ele está
sobre o governo, sobre o domínio do maligno. A gente encontra um exemplo disso em Jó, quando diz em Jó capítulo 1, que vindo os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio entre eles quem? Satanás. E Deus ele faz uma pergunta para Satanás e ele diz assim: Satanás, de onde vem? Ele está perguntando diante dos filhos, diante da criação, e Satanás responde da seguinte maneira: de rodear a terra e passear por ela. A palavra passear ali é uma palavra hebraica que ela tem um significado, que é o quê? Um príncipe caminhando pelo seu reino sem encontrar resistência. A gente encontra a palavra passear, tá? Ali em Jó, capítulo 1. A gente encontra a palavra passear, a mesma palavra, quando o rei Davi passeava pelo palácio, aquela ocasião que ele não foi para a guerra, e ele passeava pelo palácio, e a Bíblia diz que ali, ele como um príncipe, como um rei, ele passeava pelo palácio. É uma posição de quê? De domínio, é um governante. O que Satanás está dizendo ali em Jó? Quando Deus pergunta para ele de onde vem, ele responde a Deus com um ar de arrogância, um ar de prepotência, dizendo: olha, eu vim da terra, eu estou rodeando a terra, passeando por ela. Ele está dizendo que ele governa, ele domina, e ele não encontra o quê? Resistência na terra. E o resultado disso a gente encontra Romanos capítulo 8, eu deixei aberto aqui, capítulo 8, versículo 20, capítulo 8, versículo 20, que diz assim: porque a criação, o que é criação? Criação é tudo aquilo que Deus criou dentro do planeta, dentro da terra, tá? Então diz assim: porque a criação ficou sujeita. O que está sujeito? Está limitada, está dominada, está governada, sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando de quem? Quem sujeitou a terra? Aí diz assim no versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Está dizendo que a criação, a natureza, ela geme. Por quê? Porque ela está sujeita a um domínio, ela está sujeita a um governo. Diz aqui que não voluntariamente a criação, a natureza não escolheu esse governo, ela não escolheu esse domínio, mas está dizendo assim, por causa daquele que a sujeitou. Mas ela aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda com ardente expectativa. Diz aqui, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, por que Romanos, capítulo 8, está falando sobre isso? Reflete o aspecto da natureza. Como que a terra geme? Terremotos, variações climáticas, que oferecem risco à vida da humanidade, todo tipo de aflição que o homem vem sofrendo por causa da natureza. Uma das consequências do domínio das trevas sobre a terra é o quê? A palavra diz que quando o homem foi expulso do jardim, a terra começou a produzir o quê? Espinhos e cardos. Então, o que está dizendo aqui? Que a erva daninha, árvores improdutivas, árvores que não produzem, mas que geram trabalho. Inclusive, o próprio Jesus, ele fala sobre árvores infrutíferas, árvores improdutivas, e ele fala que a ira
gerou uma ira em Jesus de tal forma que ele chegou ao ponto de amaldiçoar uma figueira. Então o que é isso? O que é tudo isso? É a criação gemendo, porque ela está debaixo de um domínio, debaixo de um governo que não é o governo de Deus, não é o domínio de Deus, porque Satanás, quando ele entrou ali em Gênesis capítulo 3, ele entrou no jardim, ele removeu o homem da posição de autoridade e ele assumiu para si essa autoridade. Então, olha só, os filhos, todo filho tem por direito uma posição de autoridade no mundo espiritual. Então, Satanás, ele trabalha para nos remover dessa posição de autoridade. Está entendendo isso? O inferno trabalha para nos remover dessa posição de autoridade. Isso acontece em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é tentado. A palavra diz que por 40 dias ele jejua e ele é tentado. E no último dia Satanás veio até ele. E o que Satanás estava fazendo ali? Não era uma tentação comum. Jesus, Filho de Deus, o próprio Pai bradou do céu, o Pai testificou: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Eu tenho prazer nele, em quem me comprazo. Então, o que acontece no inferno? O inferno ouve aquela vozinha. O inferno ouve aquela declaração: filho, meu filho. Quando o pai declara: este é o meu filho, essa declaração, ela repercute no inferno assim: está se levantando alguém com autoridade, está se levantando alguém que assumiu a posição de autoridade no mundo espiritual, assumiu uma autoridade espiritual. Então, o que o inferno faz? O diabo vai direto ali trabalhar para destituir Jesus de quê? Todas as propostas que o inferno faz, se você olhar o cerne da luta que Jesus enfrentou, o foco dessas lutas, o foco era remover Jesus, remover o Filho da posição de quê? A autoridade. O diabo, ele tentou assumir a autoridade. Então, o que o inferno faz? É simples. O que o inferno faz com a igreja? O inferno nos amedronta. O inferno estabelece padrões, o inferno estabelece pensamentos, ideologias, dificuldades, paradigmas, para que a gente perca, para nos remover da posição de autoridade. Então, as orelhas dos demônios retinem quando o pai fala assim: este é o meu filho. Lembra que a gente acabou de falar aqui de Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 diz assim, que a criação, o planeta, a natureza, geme e aguarda com ardente expectativa o quê? A manifestação de quem? Dos crentes da Missão Betesda, dos crentes da Assembleia de Deus, do crente batista, do crente que ora em língua, do crente que já leu a Bíblia toda, do crente que jejua, do crente que ora no monte. Não, tudo isso é muito bom, mas o que move, o que o inferno começa a sentir medo, quando a gente assume a posição de filho, quando a igreja, ela é uma igreja que gera filhos. Então, gente, a gente não pode estar preocupado em gerar mais crentes. Não pode estar preocupado em gerar mais crentes. Tem que estar preocupado em gerar cristão. Ok? A palavra cristão, ela é dita em Atos capítulo 13 pela primeira vez, para qualificar a igreja de Atos. Por quê? Aqueles homens, eles tinham a unção, a autoridade, o caráter de Jesus. A palavra cristão, apesar do sufixo, do final da palavra se terminar com ão, ela está no diminutivo, quer dizer pequenos cristos. Então,
qual é o desafio? Qual é o grande desafio? O desafio da igreja brasileira. Gente, a gente orou, Deus dá uma resposta, a eleição não foi o que a gente esperava, e Deus não vai fazer através de um homem. A restauração do Brasil não vai vir da política. Hoje a notícia não foi boa. A gente teve a reeleição do presidente do Senado. Então essa notícia não é boa, não é uma boa notícia para o Brasil, politicamente falando, materialmente falando. Mas a solução não vai vir daí. A solução vai vir de uma geração de filhos, porque Romanos está dizendo que a criação aguarda com ardente expectativa o quê? A manifestação, não é do Bolsonaro, não é de políticos, mas aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Filhos que vão se mover, como em Atos 13, no caráter, na unção e na autoridade. Pega essa palavra, autoridade. Autoridade. Então, o Brasil aguarda e geme. Vamos pegar essa frase, vamos tirar a palavra criação e vamos colocar a palavra Brasil. O Brasil aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos. Então, o que Satanás faz? O que o inferno faz? Ele quer nos remover de uma posição de autoridade. Ele quer nos tirar do patamar de filhos. Quando eu desço, eu sou removido, eu aceito uma proposta do inferno, que é assim: eu vou te dar um prato de lentilha e vou tomar a tua primogenitura. Eu vou te dar uma pornografia e vou tirar a tua autoridade espiritual. Por que eu estou falando isso, gente? Hoje eu conversava com uma pessoa, um obreiro, e ele falou para mim que ele estava na igreja que ele congrega, uma pessoa, durante o momento de oração no culto, essa pessoa, ela manifestou o demônio, ela estava ali, né, possuída por espíritos malignos, tendo a vida dominada por espírito maligno, a mente governada, ou seja, perdeu a autoridade sobre a própria vida. O que é uma pessoa endemoniada? O que é a pessoa possuída? Uma pessoa que não só não tem poder de influenciar em volta com a autoridade, mas como também perdeu a autoridade sobre a própria vida dela. Ela tem a vida controlada, a mente controlada, a vida financeira, a vida sentimental, os relacionamentos, a vida profissional, a vida espiritual totalmente dominada por demônios. E ele falou para mim assim: Elias, e eu fui expulsar aquele demônio, e no momento que eu fui orar para expulsar aquele demônio, ele começou a falar da minha vida, ele começou a apontar fracassos, falhas da minha vida. E entenda isso, querido, entenda uma coisa: por que Satanás ele é chamado de acusador? Por que acusador? Porque o objetivo dele é remover você de uma posição de autoridade. Quando ele aponta um fracasso, um pecado seu, né, o princípio de autoridade espiritual é o seguinte: eu preciso me posicionar, eu preciso me impor, eu preciso me impor no mundo espiritual, como filho. Então, quando ele aponta um fracasso, um pecado seu, meu, nosso, o objetivo dele é o quê? Nos remover da posição de autoridade. Ele não consegue fazer isso no espírito. Ele não consegue fazer isso no espírito. Então, o que ele faz? Ele faz no teu psicológico. Ele faz no seu material. Ele vai na tua alma. Ele convence você. Ele convence você que você não é capaz. Então, o que você faz? Você simplesmente não tenta. Ele amarra tuas mãos e seus pés, fecha a tua boca e os teus ouvidos através de uma acusação. O objetivo dessa acusação é te remover, é te remover de uma posição de governo espiritual, de uma posição de autoridade espiritual.
Então esse rapaz, ele falou que ali ele foi afrontado. E Jesus, ele é afrontado quando Satanás fala para ele lá em Mateus capítulo 4, vem cá, você é filho de Deus mesmo? Se tu és filho de Deus, se tu é isso aí mesmo, transforma essa pedra. Então perceba que a base da tentação de Satanás é se tu és filho. Ele não pergunta se você é Jesus, se você é o mestre. Não. O inferno não está nem aí se você é pastor, se você é presbítero, se você é músico, se você canta no Ministério de Louvor, se você... pastor, sou do Ministério de Intercessão. Cara, o inferno não está nem aí para isso. A única coisa que pode afetar ele é se você é filho. Se você é capaz de assumir a posição de filho. Calma aí. Meu celular está descarregando aqui. Deixa eu tentar botar aqui o carregador. Acho que foi. Foi. Então, o que o inferno trabalha? Ele trabalha para te remover você da posição de filho. E uma coisa tremenda é que João, ele abre, eu vou abrir aqui João capítulo 1, isso aqui é tremendo demais, João capítulo 1, versículo 1, olha só, perdão, versículo de número 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, olha isso, todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. E olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos, sem exceção, todos, gordo, magro, preto, branco, homem, mulher, índio, todos que o receberam, todos, deu-lhes o poder. Então ser filho não é um direito, mas é um poder. Olha isso. Deus deu o poder de ser filho. Então, ser filho está ligado à autoridade. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí no versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo aqui, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, você não foi gerado pela carne, você não foi gerado filho de Deus através de uma escolha humana, através de uma herança genealógica, através do lugar que você nasceu, mas você foi feito filho pela vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que a gente assuma a posição de filho, que é uma posição de autoridade. Por isso, quando esse rapaz conversava comigo sobre a questão da autoridade espiritual, ele não conseguiu expulsar um demônio, porque ele foi confrontado com o próprio passado dele. Não era o presente, mas era o passado. Algumas vezes você vai ser confrontado na sua identidade. Jesus foi confrontado na sua identidade. Você é isso mesmo? Tudo bem, eu ouvi Deus falar, mas não estou levando muita fé que você é o Filho de Deus. Então, olha só o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submeta-se a Deus. Ele começa dizendo, tem alguém que você deve se submeter, e esse alguém é Deus. Segundo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Diabo foge.
O que aconteceu com Jesus? Jesus foi tentado. E quando Jesus resistiu às tentações, o que aconteceu com o diabo? Foi embora. Ele fugiu. Ele saiu dali, chifre quebrado, rabo torto. Jesus assumiu uma posição de filho e venceu. Ele conquistou. Ele mostrou que tinha autoridade. Eu não preciso provar. Quem tem autoridade não precisa provar. Ele se posiciona em autoridade. Tem crente brigando. Eu preciso... Não, você tem que se posicionar como filho. Você tem que se posicionar. Existem, querido, olha só, existem posições de autoridade no mundo espiritual. Eu preciso galgar, eu preciso assumir essas posições de autoridade. Olha só, Efésios capítulo 1. O livro de Efésios é um livro poderoso de batalha espiritual. Você quer estudar batalha espiritual? Estuda Efésios. A igreja de Éfeso, o contexto da igreja de Éfeso era um contexto de batalha espiritual. Efésios 1, 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha, versículo 20. Cristo foi ressuscitado e Deus Pai o fez sentar-se à sua direita. O que é direita? Destra, mão direita. Lugar de autoridade. Lugar de autoridade. Ele está dizendo que Cristo assentou-se à sua direita onde? Nos lugares celestiais. Está falando de quê? Plural. Mais de um lugar. Mais de um lugar. Está dizendo Jesus governa. Jesus tem autoridade como filho nos lugares, nos ambientes celestiais. Eu entro numa casa, eu entro num outro estado, eu estou num outro estado agora. Estou em São Paulo agora, eu estou em um outro ambiente, eu estou num outro local. Esse ambiente, Cristo também governa. O filho, quando ele assume a posição de filho, ele diz: eu sou filho, eu estou num ambiente celestial, onde o meu Pai governa, o meu Pai é dono, o meu Pai tem autoridade. Então, eu assumo, porque Cristo se sentou nos lugares celestiais. Olha só, no versículo 21, aqui tá a chave, pega essa palavra, versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, olha que coisa tremenda, o nome de Jesus, um filho que assume o caráter de Jesus, que assume a unção, a posição espiritual de filho, ele tem respaldado. Olha o que esse texto está dizendo, que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro. Está dizendo que Jesus governa hoje e vai governar amanhã. Então, cara, olha isso, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e por ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Que aleluia, aleluia, aleluia. Então Jesus, ele governa. Olha o que está dizendo esse texto aqui, que ele está acima de tudo. Jesus está à destra do Pai, ele está nas regiões celestiais, plural, regiões celestiais, e ele governa sobre tudo, tudo. Olha o que diz aqui em Efésios,
Ainda em Efésios, olha o que eu estou falando sobre o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está falando de quem? Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem? Satanás, o diabo, né? Que atua, que governa sobre os príncipes, sobre os filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações das nações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Está dizendo o quê? Que a gente estava fora da posição de autoridade. Por quê? Satanás, ele assumiu o governo, ele se tornou o príncipe da potestade do ar, quando Adão, ele cedeu. Quando ele cedeu o governo, ele cedeu o quê? A autoridade, ele permitiu que Satanás tomasse a posição de autoridade em seu lugar. Ele tomou essa posição de autoridade. Mas no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez, olha, aqui está a chave, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, peraí, em Efésios capítulo 1, está dizendo que Jesus está nos lugares celestiais, está dizendo que ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, sobre todo nome que se possa referir, no céu, na terra, debaixo da terra, e ele comanda hoje, vai comandar amanhã. Está dizendo que Jesus está lá, à destra do Pai, sentado nos lugares celestiais, e está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo de número 6, que ele nos fez sentar juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que esse texto está dizendo? Existe uma posição de autoridade no mundo espiritual. Jesus está agora nessa posição de autoridade, governando e dominando sobre tudo. Não existe um nome que não se submeta à autoridade de Jesus. Governador, presidente, demônios, principado, potestade. Mas o demônio aqui é não sei o que, é Exu, é não sei o que. Meu irmão, não interessa. Todos esses nomes estão debaixo da autoridade e do senhorio de Cristo Jesus. E a boa notícia é que no capítulo 2 de Efésios, versículo 6, ele nos fez, estamos assentados, estamos juntamente com ele, ressuscitados e assentados. Ele nos ressuscitou, presente do indicativo, agora. Jesus me ressuscitou agora, no sentido espiritual, e ele me fez, presente do indicativo, assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, querido, essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra é poderosa, é uma palavra de autoridade espiritual. Então, o que nós somos como igreja? Ministros do altar, intercessores, obreiros. Deus espera que você e eu a gente assuma a posição de filhos. Posição que a gente não tem que brigar mais por ela, porque Jesus já nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. O problema é que a gente permite que Satanás assuma uma posição de autoridade. Por exemplo, quando você coloca a dificuldade financeira numa posição de autoridade na sua vida.
quando a igreja, quando a gente se sente limitado pelo nosso potencial financeiro. Eu não consigo, porque o meu potencial financeiro não me permite. Ei, você está colocando mamon numa posição de autoridade sobre você. Você está colocando mamon numa posição de autoridade. Quando você se coloca debaixo de uma autoridade, dizendo eu não consigo, eu não posso, essa situação, essa dificuldade, esse gigante, essa onda, esse deserto, esse mar, meu amigo, não importa onde você estiver, assuma uma posição de autoridade, assuma uma posição de governo sobre as circunstâncias na sua vida. As circunstâncias não vão moldar, não vão determinar o que Deus vai fazer na tua vida. O que vai determinar é quem está numa posição de autoridade. Então, o primeiro desafio, assuma uma posição de autoridade sobre você, sobre as circunstâncias ao seu entorno. Primeiro você governa a tua casa. Primeiro você governa a tua vida. Assuma a posição de autoridade. Não, peraí, aqui quem está no governo sou eu, debaixo de um senhorio de Cristo Jesus. Eu assumo essa posição, porque essa palavra foi liberada. Eu não preciso brigar por isso, essa palavra foi liberada. Tem crente brigando, oh meu Deus, Senhor, me dá essa autoridade. Jesus já liberou, Jesus já deu essa autoridade. Eu preciso apenas assumir essa postura, uma postura de reino, uma postura de filho, uma postura de filho. Então, quando eu permito, porque, agora olha só, onde estão esses lugares celestiais? Onde estão? Onde estão? Onde estão os ambientes de governo e de domínio? Aonde Cristo espera que a igreja dele assuma essa posição de autoridade, essa posição de governo. Aonde que Cristo espera? Querido, como igreja, primeiro como igreja, primeiro como indivíduo, né? Primeiro como ser independente, como ser individual, porque Jesus precisou vencer, olha isso, Jesus precisou vencer como filho, assumir uma autoridade de filho, como indivíduo. Primeiro foi Jesus sozinho no deserto, tá? Jesus lutou sozinho no deserto, e ele cumpriu o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então Jesus simplesmente resistiu. Então o que o diabo faz? Ele vem batendo, e você resiste, você permanece. Então parar de usar a fé para conquistar, amém? Fé é bom para conquistar, mas começar a usar a fé para resistir. Começar a usar a fé para permanecer. Então eu tenho fé suficiente para ficar de pé, né? Ficar de pé diante do diabo. Quando ele vier me oferecer fruto, quando ele vier me oferecer propostas, quando ele vier me fazer desafio, quando ele vier me testar na minha identidade. Então primeiro eu venço como indivíduo. Então primeiro desafio para os obreiros da nossa casa. Primeiro desafio para os líderes, para os pastores da nossa casa, vencer como indivíduo. Possuir e galgar a autoridade como indivíduo. Você tem autoridade hoje como indivíduo? Você tem autoridade hoje dentro da tua casa, quando o diabo vai lá fazer uma proposta, que é uma proposta de briga, de confusão no teu casamento? Você tem autoridade para se posicionar e falar assim, para a conversa, para a discussão, vamos orar aqui agora, e nós vamos assumir uma posição de governo aqui, e esse demônio ele não vai afetar nosso casamento, não vai afetar a nossa unidade, ele não vai se intrometer na nossa casa. Você tem autoridade espiritual para, no momento de crise financeira, dizer assim, para tudo, não vou me desesperar, não vou permitir a aflição, a angústia, a ansiedade dominar minha mente, o meu coração, frustrar, desabar o meu semblante, não vou permitir, eu vou parar tudo, agora eu vou assumir uma posição de filho, porque Jesus está sentado à destra do Pai, ele governa sobre tudo, e a boa notícia é que eu estou assentado em Cristo
também nas regiões celestiais. Então, se Cristo domina sobre tudo, Ele me deu autoridade, Ele também me deu domínio sobre tudo, e eu também vou governar sobre tudo. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico desse discipulado é tratar como indivíduo. Eu quero tratar com você como indivíduo, falar com você como uma pessoa, porque a gente, quando fala de autoridade espiritual, a gente quer jogar para dentro da igreja, né? Ministério de intercessão, o pastor manifestou o demônio, vamos sair todo mundo de perto, o pastor está aí. Então, cara, o primeiro desafio é Jesus ele precisou vencer como indivíduo, autoridade como indivíduo, como ser independente, individual e autônomo. Davi, antes de lutar com Golias, no meio do povo e guerrear pela nação, ele teve que lutar as próprias guerras dele, vencer as próprias guerras dele. Então tem crente que não está vencendo nem as próprias guerras e quer interceder. Tem crente que não está vencendo nem as próprias guerras e quer mostrar para outro crente como lutar, por que está perdendo e que tem que vencer. Não, você tem que vencer, você tem que lutar. E quer entrar na guerra do cara, quer entrar na luta do cara, e ele sequer está vencendo as próprias batalhas dele. Olha isso. Difícil isso. Então, eu primeiro preciso vencer como indivíduo. Davi primeiro venceu as lutas domésticas. Eu vou chamar de autoridade doméstica. Autoridade doméstica, autoridade íntima, autoridade como indivíduo. E isso, querido, isso é uma escolha. Isso é uma decisão. Você precisa decidir. Decida ter autoridade. Por quê? Tem gente pedindo, Deus me dá autoridade. Autoridade, querido, você tem que assumir a posição. O diabo faz uma proposta para você simplesmente resiste à proposta. A proposta dele é, cara, deixa eu ficar no seu lugar. Foi o que ele fez na terra. Por isso eu comecei esse discipulado lá em Gênesis, capítulo 1, lendo Deus dizendo para Adão, domine sobre tudo, governe sobre tudo. Aí aqui na frente a gente encontra dizendo que Satanás é o príncipe desse mundo, sendo que Deus colocou Adão como príncipe do mundo. E por que Satanás é o príncipe desse mundo? Porque Adão escolheu voluntariamente ceder o governo. Só que o primeiro Adão era alma vivente. O primeiro Adão se corrompeu. O segundo Adão é espírito vivente. Este vivifica. Segundo Adão, está falando do próprio Jesus. Que ele vem com o intuito de que o primeiro Adão, ele multiplicou, ele não dominou. Adão, ele não cumpriu, não dominou, não governou, ok? Não assumiu a posição de autoridade e perdeu a filiação. Permitiu que Satanás assumisse o governo, sentasse na cadeira e dissesse assim, agora é comigo. Tirei você da posição de governo. E o que Satanás fez? Implantou automaticamente o governo dele. O governo das trevas traz um desarranjo para o sistema que Deus criou para ser governado por luz e não por trevas. Então o resultado, a gente já falou, Romanos capítulo 8, né, que a criação aguarda e geme. O que a natureza está fazendo? A natureza, quando você tem um terremoto, um vulcão em erupção, quando você tem um maremoto lá, placa tectônica, e todos esses problemas de catástrofes naturais, o que é isso, gente? É a natureza gemendo. Deus não criou a terra para isso, para destruição. É erva daninha, é a improdutividade, é a seca no deserto, é a geleira, um lugar muito frio, um lugar muito quente, um solo infrutífero, um outro lugar o solo frutífero, mas nasce erva daninha. Todo esse desarranjo não é o projeto de Deus para a terra, não faz parte do projeto de Deus, faz parte do resultado de um governo de trevas, do império das trevas. Então, o mundo está aguardando a nossa manifestação, a nossa
o nosso posicionamento. Olha só, em Mateus, capítulo 11, tá? Ele fala sobre a questão da autoridade espiritual. E Jesus, ele envia os discípulos de 2 em 2, tá? E no versículo 17 de Lucas, capítulo 10, versículo 17, diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, cheios de alegria, contaram: Senhor, os próprios demônios nos obedecem quando nos servimos do teu nome, quando declaramos o teu nome. Por quê? Jesus, ele assumiu uma posição de autoridade. Então, agora eu falo do segundo Adão, que é um Adão espiritual. Ele é o inverso do primeiro. Por quê? O primeiro Adão multiplicou, ok? Ele não cumpriu o propósito, ele não cumpriu promessa, ele cedeu o governo e ele cedeu a autoridade. O que o segundo Adão fez? Não cedeu o governo, não cedeu a autoridade, assumiu a posição de filho e quarto, multiplicou. Jesus, o segundo Adão, multiplicou. Porque o que Jesus fez? Ide, fazei discípulos. Por isso, em Atos 13, fala assim, cristãos, pequenos cristos, é o quê? O que é a igreja? O que é a eclésia? Eclésia é a geração do segundo Adão. O segundo Adão veio para gerar o quê? A eclésia. Então, Deus começou do zero através de Cristo Jesus, mas não no sentido carnal, material, sexual, mas no sentido espiritual. O que Jesus veio fazer? Crescer, multiplicar e dominar e governar. Jesus veio para crescer, multiplicar, governar e dominar. Observe, Jesus fez isso. Cresceu, multiplicou, governou, dominou. Então, Deus, ele não tem um plano B. Deus não tem um plano B. Deus tem um plano A. Adão fracassou, mas Deus faz de novo o plano A com outro indivíduo, que é o próprio filho. Beleza, eu mandei um homem, ele não funcionou. Eu vou mandar agora o melhor que eu tenho. Vou mandar o meu próprio filho, que é Jesus. E ele vai cumprir aquilo que Adão não foi capaz de cumprir, que é o quê? Crescer, multiplicar, governar e dominar.